Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Marcos e hoje nós vamos estudar a parte 2 dos seres vivos e cadeias alimentares. Então vamos lá. Semelhanças entre os ambientes. Todos os ambientes apresentam seres vivos que se relacionam entre si. Todo ambiente a gente vai encontrar relações de seres vivos e esses seres vivos eles dependem dos fatores não vivos existentes nesses ambientes. O que seriam esses fatores não vivos? Por exemplo, o clima, a temperatura, né, o relevo, são fatores que a gente chama de fatores não vivos, que influenciam os seres vivos. Só que nos ambientes também existem diferenças. Os seres vivos, eles estão adaptados a um ambiente no qual eles são naturalmente encontrados. Olha aqui o exemplo, ó. Essa, como a gente conhece como lagartixa, né? Ela se adaptou a ser parecida com os galhos das árvores que tem próximos do ambiente dela, né? Os ursos polares, se a gente lembra lá, eles são bem branquinhos, né? Porque eles moram em um ambiente que também é todo branco. Mas também existem os ursos marrons, né? Que ficam ali nas partes de floresta. Porque quando tá no inverno, lá fica com muita neve e nas outras estações, por exemplo, no verão, a neve derrete e aí fica a, a floresta bem mais marronzinha que aí camufla ele, né? Por exemplo, os camaleões também. Aqui outro exemplo, ó. Os ambientes diferem entre si também nas particularidades dos fatores não vivos e nos tipos de seres vivos. Isso tudo forma o que a gente chama de cadeia alimentar. Mas o que seria uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar é uma sequência de organismos que servem alimentos uns para os outros. E ela corresponde a uma relação de alimentação, ou seja, absorção de nutrientes e energias entre os seres vivos. Aqui a gente pode ver um exemplo de cadeia alimentar. Começando aqui com as plantas, ó. Cada setinha dessa indica que esse ser vivo vai ser comido por esse ser vivo. Então aqui as plantas podem ser comidas pelo gafanhoto, o gafanhoto pela cobra, a cobra pelo pássaro e o pássaro pela raposa. Ou outra cadeia alimentar seria as plantas aqui serem comidas pelo coelho ou serem comidas pelo rato, o rato pela cobra, a cobra pelo pássaro e o pássaro pela raposa. E cada indivíduozinho desse aqui, cada ser vivo desse, tem um nome específico que a gente vai ver agora. As plantas, elas são chamadas de produtores. Por quê? Porque elas produzem o próprio alimento. A gente chama isso de seres autótrofos. Está aqui o nome, ó. Um ser autótrofo é um ser que produz o próprio alimento. E ela produz utilizando a fotossíntese, né? Através de uma reação química. E aí, os outros seres são os consumidores, são aqueles que não produzem o próprio alimento. A gente chama eles de seres heterótrofos. São seres que se alimentam de outros seres vivos. Aqui o gafanhoto é o consumidor primário. O sapo que se alimenta do gafanhoto é o consumidor secundário. E depois dos consumidores tem os decompositores, que são aqueles que vão decompor os consumidores, quando eles estiverem ainda compulsando, né, quando estiverem morrendo, eles vão tirar o nutriente dos consumidores e jogar de volta no solo. E aí a planta vai tirar os nutrientes do solo para poder fazer fotossíntese, né, e sobreviver. E aí recomeça todo o ciclo novamente, né? Ciclo da cadeia alimentar. Vocês podem ver que isso gera uma relação de dependência dos seres vivos. Olha aqui, os produtores aqui, o consumidor primário,
ou esse aqui também, um secundário e um terciário. E aí o que é que aconteceria se o consumidor terciário aqui deixasse de existir? Aumentaria muito a população de consumidores aqui secundários, né, que são os peixes maiores. E aí eles, como estão se alimentando tanto do peixinho quanto do caramujo aqui, como tem mais desses, eles iam acabar com todos os peixes, depois com todos os caramujos. E aí eles morreriam. E aí os produtores cresceriam e dominariam esse ambiente aqui. E se ao invés de morrer esse, ou sumir esse consumidor final aqui, sumisse esse, esses aqui ó, aumentariam muito e acabaria com o produtor, né, com as plantas. Por quê? Porque tem muito mais consumidores do que produtores. Aí eles iriam acabar com todas as plantas. E esse aqui, ó, que depende desse peixe, morreria, porque não tem mais o alimento dele. E aí todos esses morreriam, todos os produtores morreriam. E se o produtor ele produz o próprio alimento e se ele morre, quem depende dele também morre, ou seja, morre todo mundo aqui. Se some esse ou esse, também vai sumir esse, né? Então a gente pode ver aqui que tem uma dependência, né? E se some esse, some esse. Vai ter uma relação de dependência entre os seres vivos. A eliminação de um deles pode levar a um desequilíbrio ambiental, afetando toda a cadeia aqui, como vocês viram. Que é um equilíbrio na cadeia alimentar. E para manter esse equilíbrio, é necessário que não haja mudanças nas espécies de animais, porque como vocês viram, a mudança, né, a diminuição, o aumento de um só gera toda uma mudança na cadeia por completo, levando inclusive à extinção de algumas espécies. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.